relação ao tema hanseníase, né? Hanseníase a gente sabe que é um tema que às vezes aparece, às vezes fica, né, em algumas provas, em alguns anos sem aparecer, mas está sempre vindo, né, Durval? Está sempre aparecendo de novo esse tema nas questões. Quais são os pontos de atenção em relação à hanseníase? Muito bem, quando a gente fala de hanseníase, essa é uma doença que é dividida entre o infecto e o dermato. Mas nas provas, o infecto acaba trabalhando muito mais com a hanseníase. É uma doença muito prevalente em provas. Ela tem questões em qualquer prova de qualquer lugar do Brasil. Independente do que você vai fazer, vai aparecer questão de hanseníase. E normalmente a hanseníase ela cai quando a gente fala de reações hansênicas. Então a gente está falando de dois tipos de reações principais, né? E o aluno muitas vezes confunde essa reação hansênica com uma diferenciação entre reativação de doença, quando o paciente está abandonando a doença. Mas, basicamente, quando a gente fala em reações hansênicas, nós estamos falando de resposta imunológica à doença. E isso pode ser depois do início de tratamento, como na tipo 1, ou então em pacientes que não têm resposta celular nenhuma, apenas a resposta humoral, como no eritema nodoso ou a reação tipo 2. Esse é o assunto que o aluno precisa estudar. Ele precisa lembrar que tipo de reação o paciente vai ter. A gente tem, às vezes, alguns alunos que gostam de fazer questões antes de assistir às aulas. Né, mas eu sempre tomo um certo cuidado, porque se nesse assunto, hanseníase, o aluno for fazer questão antes de assistir a aula, ele vai começar a chorar, porque ele não vai entender nada, porque ele vai ficar preocupado sem saber essa diferenciação, e ainda que a gente comente as questões, ainda que a gente ajude bastante, esse é um tema que merece ser lido antes de ir para as questões. Então é um assunto que cai em prova e é um assunto que precisa de um pouquinho mais de atenção para diferenciar quando é reação de imunidade celular, de imunidade humoral, tipo 1 ou tipo 2. Fora isso, o que mudou recentemente na hanseníase foi o tratamento. O tratamento hoje é com uma poliquimioterapia única. Então o medicamento é o mesmo tipo de medicamento para quem tem uma hanseníase paucibacilar ou para quem tem uma hanseníase multibacilar. Isso mudou. E já por fora, né, por uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, mas algumas provas ainda estão cobrando isso, inclusive com um PCDT de hanseníase recente, e na infectologia a gente tem vários protocolos clínicos e a gente se baseia nos protocolos clínicos, porque é isso que as provas cobram, e é disso que você vai usar se você precisar recorrer de uma prova. Então a gente acaba fazendo as aulas, acaba fazendo as orientações baseados nos PCDTs do Ministério da Saúde. A gente tem um PCDT recente, né, que discute exatamente essa mudança. Então hoje a gente tem poliquimioterapia única. A gente usa as mesmas medicações para tratar a paucibacilar ou a multibacilar. A diferença é só o tempo de tratamento. Na paucibacilar a gente faz 6 meses e na multibacilar a gente faz 12 meses aí de tratamento. Mas esse é um assunto prevalente em provas. Tem que saber, tem que prestar atenção, e a minha sugestão é ir lá e dar uma olhada no resumo antes, é ir lá antes de sair fazendo questão logo de cara, para você não se assustar, e às vezes quando você se assusta, você desanima. E não pode desanimar, vocês têm que estar com pique total. E essa... a gente fazia a questão antes, né? Eu sempre digo que ela o objetivo é principal, né? Especialmente em hanseníase, é assim, quando o aluno olha a questão, não tem que já querer acertar, né? Às vezes a gente tem essa tendência na vida, né? De quando a gente olha a questão, a gente quer já acertar direto a questão. Mas o objetivo não, o objetivo é olhar ali para ver o que é que cai, né? E aí depois ir pro material teórico. Mas em hanseníase, muito boa essa dica, né? Então lembrar que para hanseníase, essa metodologia de olhar primeiro a questão e depois ir para o material teórico não vale. É uma patologia que o melhor é primeiro entender o material teórico, né, a aula e o que está escrito, né, o material texto, e depois as questões. E a gente tem que aprender a ser proveiro. O que isso quer dizer? Você tem que aprender a saber fazer a prova. Tem alguns tipos de conteúdos que eles vão ser mais chatos, eles vão ser mais difíceis. Então, nesse você se prepara de um jeito diferente para você não ser pego de surpresa, assim que o aluno vira um proveiro de verdade.
Perfeito. Durval, você falou que de virar proveiro de verdade, né? Em hanseníase isso aí pode ser um pouco complexo, porque realmente pode assustar muito quem pega ali, especialmente as reações hansênicas. Vamos lá, você entrou com um cara no elevador, você tem 1 minuto para explicar para ele o que ele precisa saber de reação hansênica para a prova. O que você ia mandar? Quero ver. Bem bonito, né? Você é bem amigo, né? Muito amigo. Tô aqui muito do bem. lado para poder bater. Mas fica muito fácil quando você pensa o tipo de reação que a gente tem. Na reação tipo 1, é uma reação de hipersensibilidade de tratamento. Então, na hanseníase, a pessoa pode ou não ter resposta celular. Se ela não tem resposta celular de jeito nenhum, ela vai fazer uma forma mais grave da doença, a multibacilar. Se ela tem um pouquinho de resposta celular, ela vai fazer uma forma um pouco menos grave. E nessa forma, que é a paucibacilar, a gente vai ter outros tipos de doença, como a dimorfa, tuberculoide. E nesse tipo de doença, onde eu tenho alguma resposta celular, quando ele começa a tomar o remédio, ele começa a tratar a hanseníase, o corpo vai fazer uma bela de uma resposta inflamatória. E é essa resposta inflamatória que faz neurite, que faz inflamação em nervo. Então a gente vai ter uma neurite como principal medida, e é a hanseníase a reação hansênica tipo 1, que é desse paciente que está em tratamento. Em geral, é assim que funciona, e o tratamento ele é descomprimindo o nervo ou fazendo um corticoide. Já na tipo 2, eu tenho um paciente que não tem resposta celular nenhuma, é só humoral. Então ele só tem uma briga xoxa, boba, mas bem difusa. Isso pode acontecer antes de tratar, durante o tratamento, depois do tratamento, e aí ele vai fazer placas bem grandonas. E essas placas formam eritemas nodosos. Então são os eritemas nodosos hansênicos, e aí em quem geralmente não tem resposta celular nenhuma. Esse tratamento precisa de um anti-inflamatório diferente. Se fizer neurite, usa o corticoide, mas o anti-inflamatório que a gente usa aqui é a talidomida, que é um anti-inflamatório inespecífico. Então, grosseiramente, é isso. Excelente. Bom, entrou no elevador com o Durval, sai sabendo assim. Muito bom mesmo. Não, e é uma patologia que realmente, assim, a gente precisa entender bem ela, porque ela é anos e anos, né, que a gente vê aparecer as questões. Então, às vezes tem prova que tem um ano que não cai, mas no outro ano sempre cai, então acho que é um tema aí que não dá pra perder. Dor abdominal que não melhora é sinal de alarme. Não importa se a pressão tá boa. Se esse cara tem uma dor abdominal